A cidade de São Paulo sempre foi para mim uma tapeçaria de concreto e vidro, onde minha família teceu sua lenda de prestígio e perfeição. Eu sou Júlia, tenho 34 anos e por toda a minha vida fui a cor indesejada no tecido monocromático da Arquitetura Bastos, a empresa que meu avô fundou e que meu pai, Dr. Armando Bastos, elevou ao Olimpo do urbanismo de luxo brasileiro. A Arquitetura Bastos não era apenas um negócio. Era um título de nobreza, uma assinatura de poder que adornava os edifícios mais caros da Avenida Faria Lima e as mansões mais reservadas do Morumbi. Meu pai era o deus arquiteto. Minha mãe, Dona Cecília, a sacerdotisa social, e meu irmão, Marcelo, o primogênito dourado, o herdeiro que replicava a genialidade paterna sem falhas. E eu? Eu era a aberração criativa, a ovelha negra, o rabisco a carvão em meio a projetos renderizados em 3D. Enquanto Marcelo abraçou a gestão e o cálculo estrutural, eu me afastei, preferindo a arte da cenografia, a criação de espaços efêmeros e narrativas visuais em museus e teatros, um campo que minha mãe descrevia com desdém como decoração de festa chique e que meu pai ignorava como um hobby caro. Lembro-me da minha formatura na Belas Artes, quando meu pai, em vez de um elogio, fez uma advertência em voz baixa. Júlia, a arte é linda, mas a estabilidade e o prestígio vêm do concreto. Pense no seu futuro. Essa frase encapsulava nosso relacionamento. Eu era uma preocupação a ser administrada, não uma filha a ser celebrada. Minha vida se resumia a um estúdio alugado na Vila Madalena, cheio de poeira de gesso e tinta fresca. Um contraste gritante com o apartamento de cobertura dos meus pais nos Jardins, onde cada peça de mobiliário era um investimento assinado, e cada metro quadrado, uma declaração de riqueza. Eu me contentava com a liberdade criativa e a autenticidade das minhas escolhas, mas o peso do julgamento familiar era uma gravidade constante, que se intensificava a cada evento social onde eu precisava justificar minha existência. Essa pressão sutil, mas incessante, moldou minha personalidade. Eu me tornei mestra em desviar perguntas, em sorrir educadamente enquanto engolia críticas veladas sobre minha falta de ambição real e meu namoro com Lucas. Lucas era outro ponto de atrito. Professor de engenharia civil e urbanismo na USP, ele era brilhante, ético, mas terrivelmente simples para os padrões da minha mãe. Ele usava camisas de flanela, andava de bicicleta e não tinha sobrenome que abrisse portas no círculo social deles. Para Dona Cecília, Lucas era a prova final de que eu estava arruinando meu futuro, uma âncora me puxando para longe do porto seguro do status familiar. Eles o toleravam com a frieza reservada a um serviço mal prestado, e eu sabia que ele era o alvo perfeito para a próxima rodada de humilhação. Mas o que eles não sabiam é que a minha decoração de festa chique me ensinou a ler as entrelinhas e a antecipar o próximo movimento no palco. A ovelha negra estava cansada de atuar. Eu estava prestes a descobrir que, enquanto a família planejava a próxima humilhação, Lucas preparava a queda deles de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Um roteiro que se desenrolava silenciosamente por trás dos projetos de concreto que meu pai tanto prezava. A arrogância deles era a minha maior arma. Por me considerarem insignificante, jamais notaram o monstro de integridade que eu havia levado para dentro da casa deles. A última grande humilhação familiar, o prelúdio daquela noite, ocorreu há 6 meses. Meu irmão Marcelo, o prodígio, havia acabado de fechar o contrato para o projeto urbanístico mais ambicioso de Alphaville, uma parceria público-privada que consolidaria a Arquitetura Bastos como intocável no mercado nacional. A festa de celebração foi no Salão Dourado do nosso apartamento, um espaço que parecia desenhado para intimidar. Eu estava lá com Lucas, que, fiel ao seu estilo, tentava parecer confortável em um blazer que claramente era a peça de roupa mais formal que ele possuía. Lembro-me de Dona Cecília, esguia em seu vestido de alta costura, deslizando entre os convidados, e, em certo momento, me puxando para um canto, o olhar fixo não em mim, mas na taça de vinho que segurava. Júlia, querida, estou feliz por você ter trazido Lucas, mesmo que ele não seja do nosso meio. Ela sussurrou, a palavra meio carregada de veneno. Mas preciso ser honesta. Ele não é uma parceria de futuro. Marcelo tem Natália, uma advogada com conexões no judiciário. É isso que consolida uma família. Você está quase na metade dos 30. E a única coisa que construiu é um portfólio de decorações temporárias. E um namorado que mal pode pagar o táxi de volta para a sua caverna na Vila Madalena. O insulto era duplo. Atacava meu trabalho e a Lucas, a pessoa que me dava suporte emocional para enfrentar essa família.
Eu senti a dor aguda de ser vista como um fracasso ambulante, de ter meu valor medido exclusivamente pela régua financeira e social deles. Lucas, percebendo minha rigidez, se aproximou, e minha mãe, imune às sutilezas, repetiu o resumo da ópera em um tom mais alto. Lucas, você é um homem honesto, tenho certeza, mas o seu futuro não é o de Júlia. Ela merece mais, e a família Bastos exige mais. Ela precisa de alguém que a ajude a ascender, não que a puxe para baixo. Lucas apenas sorriu, um sorriso estranho, quase melancólico, e mudou de assunto, falando sobre a crise hídrica em São Paulo com uma erudição que enervou minha mãe, mas a fez recuar, incapaz de rebater um argumento técnico. Naquele dia, a semente da vingança não foi plantada em mim, mas em Lucas. Ou talvez a minha percepção de Lucas começou a mudar. Eu o via como meu porto seguro contra a tempestade de críticas, mas comecei a notar a profundidade silenciosa de sua inteligência. Uma que não era apenas acadêmica, mas perigosa. Ele não se irritava com a ostentação. Ele a analisava. Ele não era humilde. Ele era calculista em sua discrição. Eu o amava por sua decência, mas algo em seu comportamento sugeria que ele estava jogando um jogo muito mais complexo do que eu pensava. Minha vingança particular era ser feliz e bem-sucedida por conta própria, mas comecei a sentir que a dele poderia ser de uma escala totalmente diferente. A humilhação que minha mãe infligiu naquele dia, a crítica direta ao nosso relacionamento, foi o ponto de inflexão que nos trouxe aquele domingo fatídico, no qual a família se reuniria sob a égide da arquitetura Bastos para um anúncio que, para mim, cheirava a mais uma exaltação de Marcelo, mas que se revelaria a minha inesperada libertação. O dia da reunião familiar foi estrategicamente escolhido por minha mãe para coroar Marcelo como o sucessor de fato, aproveitando a visita de Lucas para torná-lo uma testemunha silenciada da minha inferioridade. O cenário era a sala de estar, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, onde a arquitetura se encontrava com a natureza de forma pretensiosa. Meu pai, com seus cabelos prateados impecáveis e terno de corte italiano, sentou-se na poltrona de couro, a personificação do patriarca satisfeito. Marcelo e Natália, em trajes coordenados de casual chique de altíssimo padrão, posicionaram-se como a realeza. Eu e Lucas éramos o cantinho marginal, sentados em cadeiras de apoio como convidados de última hora. Minha mãe começou com os rituais, o brinde ao futuro da arquitetura Bastos, a inevitável exaltação do rigor e da visão de futuro de Marcelo. A conversa previsivelmente migrou para a minha vida. Júlia, minha mãe começou, com aquela voz que misturava falsa preocupação com prazer sádico. Eu e seu pai estávamos conversando sobre seu estúdio. É fofo, mas os aluguéis em São Paulo estão insustentáveis, e você com 34 anos. Não acha que está na hora de aceitar uma proposta do seu irmão? Poderia ser a decoradora de interiores dos nossos clientes. Pelo menos teria estabilidade e um plano de saúde decente. Seu namorado, professor, não pode te oferecer isso. Ela sorriu para Lucas, um olhar de superioridade polida que procurava a capitulação dele. Lucas, porém, manteve-se imperturbável, tomando seu café com uma calma que me dava nos nervos. Meu pai, então, interveio, com um tom mais grave, mas igualmente condescendente. Júlia, você é talentosa, mas falta o tino. Você está sempre buscando o efêmero, o artístico, enquanto nós construímos o eterno. Na verdade, você é a prova de que nem todos os Bastos nascem com o mesmo sangue para o negócio. Você sempre foi a ovelha negra, a que se desviou do rebanho, a que escolheu o caminho difícil e sem prestígio. Você é, em essência, uma romântica fracassada. O ar da sala ficou denso. O silêncio que se seguiu não era de respeito, mas de expectativa pela minha reação. O choro contido, a defesa patética. Eu estava prestes a responder, a soltar uma explosão de anos de ressentimento acumulado, quando Lucas pousou a xícara de café sobre a mesinha de centro com um clique seco e surpreendentemente alto. Ele olhou diretamente para minha mãe e depois para meu pai, com uma intensidade que nunca havia demonstrado antes. Uma autoridade que desarmava. Seu rosto, geralmente suave, estava tenso, seus olhos, incrivelmente frios. O sorriso pretensioso de minha mãe desapareceu. Com licença, dona Cecília, Lucas interrompeu, sua voz baixa e controlada, mas cortante como vidro. A Júlia não é uma romântica fracassada. Ela é uma artista de extrema integridade, algo que, infelizmente, eu não posso dizer sobre a arquitetura Bastos. Ele fez uma pausa dramática, olhando para meu pai e Marcelo, que agora o encaravam com choque e fúria.
Eu a interrompo agora porque, como professor de urbanismo e consultor técnico do Ministério Público Federal no projeto Novo Horizonte Alphaville, tenho uma acusação chocante, e não é contra ela. É contra a sua empresa, Dr. Armando. O pânico invadiu a sala com a menção de Ministério Público Federal. Meu pai, o deus arquiteto, levantou-se da poltrona, o rosto pálido e a voz estrangulada. Que palhaçada é essa, moleque? Que inferno você está falando na minha casa? Marcelo, o herdeiro, recuperou a compostura mais rápido, tentando projetar autoridade. Lucas, você não passa de um professor universitário. Não temos tempo para suas teorias acadêmicas. Você é nosso convidado pela Júlia, e se não for se comportar, terá que se retirar. Lucas, porém, não se moveu. Ele tirou do bolso interno do blazer um pequeno pendrive que parecia minúsculo, mas que carregava o peso de uma implosão. Não são teorias, Marcelo. São fatos. Minha acusação é que a Arquitetura Bastos, em sua ânsia por reduzir custos e acelerar o projeto Novo Horizonte, deliberadamente ignorou e falsificou os relatórios de sondagem geotécnica, utilizando uma fundação inadequada para o tipo de solo da área de preservação que vocês estão desenvolvendo. O crime não é apenas ambiental, é de segurança pública e legalmente de fraude em licitação. O silêncio que se seguiu não era mais de tensão, mas de horror. Minha mãe cambaleou, segurando a beirada do sofá, sua máscara social totalmente rachada. Meu pai estava rígido, seus olhos fixos no pendrive como se fosse uma arma carregada. Marcelo gaguejou. Isso é calúnia. Vamos te processar, seu parasita. Lucas manteve a calma gélida. Eu tenho todos os relatórios originais, a troca de e-mails internos, incluindo as instruções para ignorar o consultor geotécnico anterior, e cópias de todos os depósitos feitos em uma conta offshore que rastreamos. Os dados de machine learning do meu grupo de pesquisa, treinados para identificar padrões de fraude em grandes projetos de infraestrutura, indicaram um desvio de 25% no orçamento de fundação. O dano ambiental já é irreversível, mas o colapso estrutural, se não for corrigido, será um escândalo nacional. Eu não estou aqui para fazer ameaças, mas para informar que o mandado de busca e apreensão na sede da Arquitetura Bastos será emitido na segunda-feira. Eu estou aqui agora, em parte, para dar a Júlia, que tem a inteligência e o coração que faltam a esta empresa, a chance de se afastar antes que ela seja envolvida. A acusação era chocante, mas o golpe para mim foi duplo. Lucas era um espião. Ele tinha entrado na minha família, aceitado suas humilhações, não por amor incondicional, mas para se aproximar de meu pai para seu projeto de investigação. Naquele momento, eu não era mais a ovelha negra. Eu era a isca, e a traição de Lucas parecia mais cruel do que toda a negligência da minha família. A cena se desfez em caos. Meu pai gritava ordens para Marcelo ligar para o advogado mais caro, enquanto minha mãe chorava lágrimas de crocodilo, não pela ética, mas pelo status perdido. Eu permaneci de pé, congelada, o pendrive na mão de Lucas parecendo pulsar com eletricidade. A traição da minha família era esperada, um câncer crônico que eu havia aprendido a conviver. Mas a traição de Lucas era um choque anafilático. Ele era o meu refúgio, e ele havia se infiltrado. Você sabia? Minha voz era um sussurro rouco. Tudo isso... Você me usou para chegar até ele? Ele me olhou, e pela primeira vez, vi a dor genuína em seus olhos. Uma dor que era diferente do orgulho ferido que ele mostrava à minha família. Não, Júlia. Eu não te usei. Eu te amo. Mas meu trabalho é buscar a verdade. Eu comecei a investigação do projeto Novo Horizonte antes de te conhecer. Quando descobri que a Arquitetura Bastos era a principal responsável, eu hesitei, acredite. Mas a escala da fraude e o risco para a vida das pessoas? Não pude parar. Eu escondi isso de você para te proteger. Eu sabia que, se você soubesse, seu código moral te forçaria a denunciar e eles te destruiriam. A explicação de Lucas era racional, mas a razão não curava o buraco em meu peito. A minha vingança de ser a mulher que ele amava e que o livraria da humilhação da minha família se desfez. O que senti não era vingança, mas a mais pura e devastadora humilhação, desta vez, vinda de quem eu mais confiava. Meu pai, ao passar por mim, esbarrou em meu ombro com desprezo. Saia daqui, Júlia. Você trouxe esse verme para a minha casa. Você é tão culpada quanto ele. Leve-o embora e não volte até que essa farsa acabe. Minha mãe nem sequer me olhou. Seu foco estava em limpar a reputação manchada. Eu saí, não por covardia, mas por instinto de sobrevivência. Na calçada dos jardins,
Lucas tentou me segurar a mão, mas eu recuei. Não me toque. Eu não sei quem você é. Ele apenas assentiu, compreendendo. Se você quiser entender, a verdade está nos dados. Meu login e senha para o servidor do projeto estão neste papel. Eu não posso te forçar a confiar em mim, mas você precisa saber quem é o seu pai. Ele me entregou um pequeno papel, a única coisa palpável daquela explosão. Eu o deixei ali, no meio da rua, peguei o primeiro táxi e voltei para a minha caverna na Vila Madalena, com o peso de uma acusação chocante, de uma traição dupla e de um pendrive que continha o fim do Império Bastos. Nos dias seguintes, São Paulo se tornou um campo minado. As notícias sobre o inquérito contra a arquitetura Bastos eram discretas no início, mas a imprensa especializada já falava em irregularidades graves. Eu estava isolada, sem falar com Lucas, sem atender às poucas ligações histéricas de minha mãe. A humilhação de ter sido a porta de entrada para a ruína da minha família me consumia. Na solidão do meu estúdio, sentia a necessidade visceral de entender. Não era para defender meu pai, mas para entender a dimensão da vingança que Lucas havia arquitetado. E, mais importante, para entender se ele era o monstro frio ou o homem ético que eu amava. Eu me sentei diante do computador e, usando as credenciais que Lucas havia me dado, acessei o servidor criptografado. Lá estavam os dados. Pilhas e pilhas de documentos, relatórios geotécnicos, planilhas de custos e, no centro de tudo, os padrões. Foi a minha formação em arte e cenografia, a minha capacidade de visualizar narrativas e estruturas, que me permitiu ver o que os olhos de meu pai, cegos pela arrogância, não viam. Eu não era uma arquiteta, mas era uma mestra em desvendar a estrutura por trás da aparência. Os dados eram irrefutáveis. Meu pai e Marcelo não apenas tinham ignorado o problema, eles tinham ativamente substituído o relatório original por um fraudulento, mais barato e rápido, para garantir o bônus de performance. A fraude era meticulosa, mas grotesca. E foi ali, nos detalhes técnicos que minha família sempre desprezou em mim, que encontrei a confirmação de sua culpa. A minha falta de tino para o concreto era, na verdade, a minha única chance de sobrevivência ética. Eu comecei a ver a situação não como uma traição, mas como um projeto de cenografia reversa. Lucas havia desmantelado o palco de prestígio que escondia a podridão da fundação. Eu entrei em contato com ele, não para uma reconciliação amorosa, mas para um encontro de trabalho. O meu amor por ele não tinha voltado, mas o meu respeito por sua integridade estava reconstruído. Eu precisava de mais do que vingança. Eu precisava de reparação. E essa reparação, eu percebi, só poderia vir se a ovelha negra, a romântica fracassada, usasse sua arte para reestruturar o que o orgulho de meu pai havia quebrado. A vingança, eu sabia agora, tinha que ser criativa, tinha que provocar perdão, mas só depois de uma mudança de vida radical. O nosso encontro foi em uma cafeteria anônima no centro velho de São Paulo, longe dos olhares da elite dos jardins. Eu cheguei com o meu laptop, ele com um semblante cansado de quem não dormia há dias. Eu não o abracei, nem o repreendi. Apenas coloquei meu laptop na mesa e abri a tela. Eu vi tudo, Lucas. Os e-mails, os relatórios. Eles são culpados, eu disse sem rodeios. A minha voz estava fria, profissional, a máscara que eu usava para esconder a tempestade interna. Eu ainda não confio no homem que me usou como cortina de fumaça, mas eu respeito o pesquisador que buscou a verdade. Lucas suspirou, aliviado por eu ter acreditado nos dados e não nas mentiras da minha família. Eu não te usei como cortina, Júlia. Eu te amei como refúgio. Eu precisava de você para me lembrar do que eu estava lutando para proteger. A decência. Eu sabia que o momento do anúncio deles seria a maior humilhação para você. E a única forma de interromper isso era com um choque que os paralisasse. Eu quis te vingar da arrogância deles, mesmo que isso significasse perder você. A honestidade dele, ainda que tardia, me atingiu. Mas eu não estava lá para reatar. Estava lá para traçar um plano de guerra. A vingança acabou, Lucas. Agora começa o resgate. Meu pai e Marcelo vão afundar esta empresa, e com ela, o nome do meu avô, e de todas as pessoas honestas que trabalharam lá. Eu sou a única pessoa que tem a visão artística e a competência técnica para limpar a sujeira. Minha vingança não será a destruição, mas a reconciliação forçada. Eu expliquei meu plano. A arquitetura Bastos seria inevitavelmente processada, mas a empresa poderia ser salva se fosse provado que o crime foi cometido por um núcleo de má gestão, meu pai e Marcelo, e não pela corporação em si.
Meu plano era usar minha expertise em cenografia e visualização de dados para criar um novo projeto para o Novo Horizonte, uma reparação arquitetônica e ambiental que forçaria meu pai a confrontar o legado que ele estava destruindo. Eu precisava dos dados brutos de Lucas e da minha capacidade de transformar dados em uma narrativa de redenção. Eu preciso que você me ajude a salvar o que resta do nome Bastos. Mas se o processo der certo, eu não quero o dinheiro. Eu quero o controle criativo da reestruturação. Eu quero a minha decoração de festa chique provando que o etéreo e o ético são mais fortes que o concreto corrompido. Esta é a minha vingança, Lucas. Provar que a ovelha negra é a única que pode liderar o rebanho para a luz. Nas semanas seguintes, meu estúdio na Vila Madalena virou o bunker da contraofensiva. Lucas me forneceu todos os detalhes técnicos do caso, e eu, como uma arqueóloga, desenterrei a verdade para transformá-la em uma proposta de reparação arquitetônica. Meu projeto, batizado de Novo Horizonte, Reparação Ética, não era apenas uma correção estrutural. Era uma reinterpretação completa do espaço, transformando o que seria um condomínio de luxo em um projeto de habitação social vertical, com integração de áreas verdes e uso de tecnologias sustentáveis. Era a antítese de tudo o que a arquitetura Bastos representava sob meu pai, mas era a única salvação para a mancha legal e de reputação. O clímax não seria no tribunal, mas em uma apresentação privada e obrigatória para meu pai e Marcelo, mediada pelo advogado da família, Dr. Alcântara, que estava desesperado para salvar a empresa. O dia chegou. Não foi no apartamento dos Jardins, mas na sala de reuniões fria e utilitária do escritório de Alcântara na Berrine, um lugar de fatos e não de aparências. Meu pai e Marcelo pareciam destroçados, mas ainda arrogantes. Júlia, viemos por respeito ao Dr. Alcântara, não a você ou ao seu namorado. O escárnio em seu tom era o último resquício de seu poder. A ovelha negra está aqui para mostrar ao rebanho como se perde dinheiro com arte, ironizou Marcelo. Eu ignorei, ligando o projetor. A primeira tela era sóbria, o brasão da arquitetura Bastos manchado de vermelho. Comecei a apresentar a investigação, usando gráficos visuais criativos para demonstrar a magnitude da fraude. Os gráficos de barras subindo para o lucro e descendo para a segurança, a curva emocional dos dados. A cada slide, a cor do rosto de meu pai esvaía. A vingança estava sendo servida fria, e era matemática, não emocional. Mas o golpe de misericórdia veio com a apresentação do Novo Horizonte. Reparação ética. Eu apresentei a solução técnica, provando que o novo projeto era economicamente viável a longo prazo e, acima de tudo, moralmente necessário. O nome Bastos não vale 50 anos de história para ser enterrado por ganância, pai. Se você aceitar este projeto de reparação, nós reverteremos a ação do MPF de criminal para cível, com multa e obrigação de reparo. Mas você e Marcelo precisam se afastar da gestão. A arquitetura Bastos precisa de integridade na fundação, e o meu trabalho, o meu efêmero, é o único que pode garantir a permanência do seu nome. O silêncio após a minha apresentação foi o mais pesado que já senti. Meu pai estava quebrado, não por ter perdido dinheiro, mas por ter visto sua obra máxima de fraude ser desmantelada pela filha que ele chamava de fracassada. Seus olhos não estavam mais cheios de raiva, mas de uma tristeza profunda e autocrítica. Marcelo estava pálido, a derrota o tornava pequeno. Você está exigindo o controle da empresa, meu pai sussurrou, a voz sem a antiga autoridade. Não o controle da empresa, pai, apenas o controle da ética dela. Eu quero que você e a mamãe vejam de perto a arquitetura Bastos, sendo reconstruída sobre o alicerce que o senhor desprezou. A minha arte e a integridade de Lucas. Esta é a minha única condição. Não quero seu dinheiro, não quero sua aprovação, eu quero sua humildade e seu respeito forçado, vendo o legado ser salvo pela ovelha negra. A vingança era completa, mas o perdão ainda estava incompleto. Meu pai olhou para mim, depois para Lucas, e viu uma lágrima escorrer. Eu não sei quem é você, Júlia. Eu estava tão cego pela grandiosidade que achei que a única coisa que importava era o dinheiro, o concreto. A frase dele era o primeiro reconhecimento, a primeira rachadura em seu orgulho. Marcelo tentou argumentar sobre acionistas, mas Dr. Alcântara interveio, implacável. Armando, a proposta de Júlia é a única saída. É a única forma de evitar a ruína total, e possivelmente a prisão. O seu legado agora depende da sua filha. Ele entregou os documentos de transição. Meu pai assinou.
A reconciliação não foi com abraços ou palavras doces, mas com o som da caneta raspando no papel. Um som que selou um novo pacto. Eu havia conquistado o poder, não pelo dinheiro, mas pela verdade e pela capacidade. Naquela mesma noite, eu e Lucas conversamos. O perdão veio, não como um esquecimento do passado, mas como a aceitação de que a nossa história era complexa e que a lealdade dele à verdade era maior que o meu amor por ele na época. A nossa união era mais forte por ter sido testada e ter sobrevivido à vingança. O final inesperado veio anos depois. A arquitetura Bastos se tornou Bastos na Reparação Ética, focada em projetos de impacto social e sustentabilidade. Meu pai, forçado à aposentadoria, encontrou um novo propósito como mentor em uma ONG que eu ajudei a fundar para treinar jovens em design sustentável em comunidades carentes de São Paulo. Ele ensinava o concreto, mas falava sobre o propósito, o valor do trabalho que ele desprezou em mim. Minha mãe, Dona Cecília, que nunca se afastou do glamour, canalizou sua energia para organizar os eventos de arrecadação de fundos da ONG, usando suas habilidades sociais para um bem maior. Eles não me pediram perdão. Eles demonstraram o perdão, transformando a vingança em uma nova vida. Meu irmão, Marcelo, após cumprir um período de consultoria, abriu uma pequena empresa de engenharia de baixo custo, longe do luxo, mas com a honestidade que ele havia perdido. Eu e Lucas, agora casados, tínhamos a nossa própria estrutura familiar, baseada no respeito, na integridade e na certeza de que a ovelha negra tinha, na verdade, resgatado o rebanho. O perdão não foi um final feliz. Foi uma mudança de vida que começou com a mais chocante das acusações. O concreto da cidade ainda era uma tapeçaria, mas agora, eu e Lucas estávamos tecendo um novo fio, mais forte e mais ético, na paisagem de São Paulo.